Olá, tudo bem? Estamos felizes aqui de podermos retomar nossos estudos da Bíblia. Estamos, na verdade, estudando vários temas agora, para que você seja melhor preparado para dar um estudo bíblico. Esse é nosso objetivo. Mas você que não vai dar estudo bíblico pode também aproveitar o conteúdo que nós ensinamos aqui, para que você enriqueça o teu conhecimento e depois seja motivado pelo Espírito Santo a esse trabalho tão lindo de dar estudos bíblicos. Nas semanas anteriores, as 2 semanas anteriores, nós falamos sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos. E eu falei nos livros históricos a importância de você entender essa divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, especificamente, ele é destruído antes, na cronologia, por volta do ano 722, e o Reino do Sul é destruído por três investidas diferentes, mas nós contamos o ano de 586 pelos babilônicos. Então, o Reino do Norte foi destruído pelos assírios, né? A história nos mostra isso. E aí nós temos também a destruição do Reino do Sul pelos babilônicos, pelo exército de Nabucodonosor. Nessa colocação, que é importante, muitas pessoas, ao estudar a Bíblia, não têm noção de por quê e nem se dá conta de que Judá é um povo, Israel é outro povo. E é por isso que muita gente lê o livro de Reis, os livros históricos, os livros proféticos, e não entendem muita coisa. É importante que você saiba que nós temos agora dois reinos divergentes, né? Um é o Reino do Norte, que nós chamamos de Israel. Esse Reino do Norte, tinha uma capital, que era Samaria, e nós temos o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e a capital é Jerusalém. Então, isso é importante que você saiba. Quando fala de Judá e Israel, não é mais a mesma coisa, são dois povos bem diferentes. O povo de Israel, ele é destruído de uma forma que nunca mais ele volta a existir. Das 10 tribos, eles foram misturados pelos assírios. Eles pegavam várias nações de vários outros lugares e misturavam todo o povo. Então, eles perderam completamente a identidade. Depois, lá na frente, na história de Jesus, eles são conhecidos como samaritanos, mas não são judeus de verdade, são misturas já, perderam sua identidade. Eles criam problemas para o povo de Judá quando voltam para Jerusalém. E isso cria uma rixa muito grande entre os judeus agora, né, o povo de Judá, pós-exílio babilônico, e essa mistura de povos, entre eles o povo de Israel, que atrapalha a volta do exílio para Jerusalém. Isso aí está no livro de Esdras e de Neemias, fazendo uma ponte aqui com os últimos livros históricos que nós encontramos cronologicamente dentro da Bíblia. Agora, dentro dessa estrutura, você entender um pouquinho, vamos entender a linha do tempo. Isso é muito importante para que você entenda hoje. O nosso objetivo é mostrar os profetas aqui para vocês, para que vocês entendam como que os profetas dentro da Bíblia eles estão cronologicamente para que a tua compreensão de cronologia seja muito clara quando você estudar esses livros da Bíblia com os seus alunos, né? Ou se você também está aqui para aprender outros conceitos de conhecimento bíblico. Então, vamos lá. Trago aqui para vocês uma transparência rápida, né? Aonde nós temos por ordem cronológica aqui todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores. E aqui como eu estou dando aula, estou dando uma explicação às vezes bem, como que eu posso explicar bem devagar, até para aquele que não tem muito conhecimento da Bíblia, né? Nós dividimos profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Os profetas maiores, porque eles escreveram livros muito extensos em relação aos outros, que são livros mais curtos, né? E também da sua época, eles são meio contemporâneos ali. E eu estou falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e o livro de Lamentações de Jeremias, que também é um livro de Jeremias. Agora, vocês vão ver ali, tá em azul aqui, ó, né? Que Daniel não é considerado na literatura hebraica pelos judeus,
né, como um profeta, ele é considerado como um livro histórico, né? E quem coloca Daniel como um profeta é Jesus Cristo. Quando ele diz lá em São Mateus capítulo 24, verso 15, que nós deveríamos estudar o livro de Daniel. Então é importante nós entendermos que, na nossa ideia, em todos esses homens que estão aqui do lado esquerdo, né, como aparece na ordem bíblica da Bíblia hebraica, são profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não estou falando de livro, estou falando dos profetas em si, embora cada um tenha o nome de um livro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Está aqui, às vezes atrapalhando um pouquinho, mas é isso aí. Essa é a ordem na Bíblia hebraica, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a ordem cronológica deles. Um dos primeiros profetas da época é o profeta Obadias, que ele é contemporâneo de Elias e de Eliseu. Veja que Elias e Eliseu não são autores bíblicos, são profetas, mas não são autores bíblicos, né? É importante você saber disso. Então, logo depois, 5 anos depois, né, lembrando que os anos eles vão decrescendo no Antigo Testamento. Então, todos os profetas percorrem mais ou menos um período de 400 anos, e eles estão relacionados aí entre depois de Roboão, dessa divisão do reino que houve pelo filho de Salomão, Roboão e Jeroboão. Jeroboão passa a ser o reino do norte, Roboão passa a ser o reino do sul. É, até o ano 430, mais ou menos, 420, são 400 anos em que Deus manda profetas para divertir o povo, para mostrar para eles que eles estavam longe de Deus, e que eles deveriam voltar-se para Deus, exceto de Jonas aí, que Jonas não fala para o povo de Deus, fala para os ninivitas, né? Eles têm ali, na verdade, advertências para que eles pudessem voltar para Deus, mas não é suficiente, o povo não ouve os profetas, e tanto o reino do norte quanto o reino do sul são destruídos. Então, nessa ordem, começando por Obadias, que era contemporâneo de Elias e de Eliseu, época do rei Acabe, né, que nós podemos entender aí, um livro de Obadias, é um livro bem pequenininho, depois eu vou falar sobre o propósito desse livro, né? Joel, Joel, que é contemporâneo de Amós e de Jonas, embora Jonas vá para Nínive, então estou falando na época dos ninivitas, na época que o povo assírio governava sobre a história. Se você vai pegar Amós, você vai pegar Oséias, você vai pegar Jonas, está falando de uma época muito parecida aqui, ó, cerca de 760 antes de Cristo. Esses profetas, eles falam basicamente para o Reino do Norte, né? Depois você tem Miqueias, que é contemporâneo de Isaías. Interessante aqui que Isaías ele tem um longo, em relação aos outros, ele tem Isaías e Jeremias têm um período longo ali de, de tempo que eles são profetas, né? Então Isaías começa lá no tempo de Joel, lá no tempo de Amós, ele passa pela época de Miqueias, né? Ele passa pela época de Oséias. Então, nesta ordem que eu estou colocando aqui nessa coluna do lado esquerdo em branco, né? Mas tem Isaías contemporâneo de muita gente aqui, porque Isaías foi um profeta que ele escreve durante muito tempo. Ele tem passa por vários reis também, né? Isso é importante que você saiba. Então aqui você tem Miqueias, que é um profeta junto com Isaías messiânico, ele dá advertência para o povo, mas ele também faz previsões sobre a vinda do Messias, e é importante porque Miqueias fala o lugar, né? Miqueias 5:2, ó, e tu, Belém Efrata, posta aqui pequena entre milhares, de ti sairá o que há de governar, né? Então, quer dizer, falava ali sobre o lugar que Jesus iria nascer. Isaías fala que nasceria de uma virgem, que Isaías 53, muito lindo, que aponta para Jesus como o servo sofredor. Oséias já tem uma outra concepção. Oséias ele recebe um chamado de Deus para exemplificar na vida dele o que o povo fazia com Deus. Então ele se casa com uma prostituta, ele vai lá e paga essa prostituta e tem um filho com ela. E essa mulher abandona ele, ele vai lá e Deus fala, vai lá e compra lá de novo. E é como se Deus estivesse falando, olha o que o povo faz comigo, né? Então é uma forma bem didática da gente entender como Deus nos ama incondicionalmente. É um livro muito bonito também. Então,
para que você queira, de repente, no estudo bíblico, ler e contar a história de Oséias, muito bonito. É um livro curto, é um livro que dá para você é, participar ali junto com os teus alunos, né? Já o livro de Isaías é um livro de 66 capítulos. Depois, Sofonias, também é um livro pequeno. Naum, Naum e Sofonias são ali quase que contemporâneos, coisa de 10 anos entre um e outro. E Desafiando um Profeta, vocês podem ver aí, praticamente houve um intervalo aqui de 50 anos, né, entre Isaías e Sofonias, porque Isaías, na verdade, continua sendo profeta durante esse tempo todo, praticamente, uns 40 anos. Depois você tem ali o livro de Abacuque. Abacuque é contemporâneo de Sofonias e de Jeremias. Abacuque conta uma história bonita, em que Abacuque começa a questionar com Deus até quando, né, Senhor? E ele, e ele questiona com Deus, e é tão bonita a história de Abacuque, né? Ele vai percebendo que o povo não queria saber de Deus, e ele demonstra a fé dele. Depois vocês leem aí o capítulo 3, verso 14 a 16, né? Muito bonito quando ele fala que, ainda que a figueira não desse fruto, ou que desse tudo errado, ele iria confiar no Senhor. Então, muito bonito essa parte. Daniel, ele está ali quase no finalzinho, né? Porque Daniel e Ezequiel e Jeremias são contemporâneos. Esses três profetas são chamados por Deus para advertir o reino do sul, o reino de Judá, de maneira muito forte, vamos dizer assim. Daniel, ele já havia aprendido com Jeremias, né, sobre o exílio, ele sabia que isso ia acontecer. Lamentações era um livro que já dizia sobre a tristeza do exílio que viria adiante. Daniel é levado pelos exército babilônico quando era muito jovenzinho. Nós temos aqui no nosso canal uma série sobre Daniel, sobre cada capítulo do livro de Daniel. E Daniel, ele passa todo o Império Babilônico, ele profetiza no capítulo 2 a queda da Babilônia, e ele vê isso acontecer na noite em que o, o rei Ciro ele invade pelo rio Eufrates, ali, isso está relatado no capítulo 5 e há a queda da Babilônia, e ele vive alguns aninhos depois ali, depois tem o relato da cova dos leões. Ageu é um profeta também que dá advertências para o povo, mas ele é um dos pregadores assim também messiânico. Ele fala que vai vir o desejado de todas as nações, né, se referindo a Cristo. Depois nós temos ali os últimos livros proféticos, né? Porque nós temos aqui uma consonância com livros históricos, que é Esdras e Neemias. É importante que vocês saibam disso. Aqui também existe o livro da rainha Esther, nesse momento em que quem governava no mundo não era mais os babilônicos. Então, primeiro são os assírios, depois os assírios vêm os babilônicos, e dos babilônicos depois são destruídos pelos medo-persas. Então, nós entramos aqui nessa fase, né? É, nós temos esses três reinados aqui. Os assírios destroem o reino do norte, e há várias profecias de profetas para que o povo pudesse se arrepender e voltar os caminhos de Deus. Depois existe o momento da Babilônia, em que Deus tem um único profeta, digamos assim, na Babilônia. Alguns são citados ali ainda por Jeremias, né? Reis da Babilônia, como Amel-Merodach, são citados ali, são os últimos reis de Judá. E também nós encontramos ali o Ezequiel falando um pouquinho sobre isso. E depois nós temos os últimos profetas, então, Zacarias e Malaquias e Ageu, são os últimos profetas ali do Antigo Testamento. Então, pra você entender um pouquinho da cronologia, com essa foto você consegue dar mais subsídios ao teu aluno, né? Então, isso é importante. Aqui, novamente, o lugar onde eles atuam, né? Então, Joel, Jerusalém, Jonas foi para Nínive, e embora ele fosse o Reino do Norte.
Nós temos aqui Amós, Miqueias, né? O significado do nome de cada um deles, a maioria dos nomes tem nomes voltados, quando começa com J, geralmente tem a ver com o nome de Deus, né? Exceto aí Jonas, né? Jeová é Deus, é, Jonas era pomba, né? Amós, carga, Oséias, salvação, né? Miqueias, né? Quem é semelhante a Jeová é parecido com o nome de Miguel em português, que também tem a mesma origem, Micael. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Sofonias, né? Jeová se esconde. Naum era consolador. Abacuque era abrasador, né? Obadias, adorador. Ageu, Jeová se movimenta, né? Zacarias, ele não se afasta, né? Dizendo assim. E Malaquias, mensageiro, né? Então cada um tem uma ideia aí, né? Um é um pregador. Aqui, Joel ele fala sobre a derramada do Espírito Santo, por isso que alguns colocam ele como Pentecostes, né? Ele é o profeta que fala sobre o que aconteceria nos últimos dias. Ele também é um profeta que fala sobre em dois momentos, né? No momento do derramamento do Espírito Santo e depois nos últimos dias que ele fala sobre isso, né? Amós e Joel fala bastante dos últimos dias. É um profeta que fala para a sua época, mas também fala para o futuro. Então é importante você entender isso, né? Osés, por causa do relacionamento com a prostituta, o profeta do amor, né? O Miqueias fala para os pobres, e Naum é um profeta, Abacuque é um filósofo, porque da maneira como se escreve, é importante você entender que cada um deles tem uma facilidade, né? Um conhecimento. E por último aqui, para você ter uma noção gráfica histórica, né? 931 é o cisma, quando se separa a igreja, os dois reinos, né? E Malaquias e Zacarias. Então você vai ver que até 400 anos antes de Cristo, né? Então você tem os assírios que eu falei para vocês, você tem a Babilônia, né? Quer dizer, aqui o ano que Israel cai, aqui o ano que Judá cai, e depois o ano que há a queda da Babilônia, né? Que é relatado em Daniel. Então você tem um mapa aqui para que você possa apenas olhar e de repente tirar uma dúvida, fazer uma pesquisa, ter uma visão clara sobre os profetas. Então, alguns gráficos só para ajudar você a compreender. Esse período foi um período muito duro para Deus, para o povo. Deus tinha um plano para esse povo. Se você lê Isaías, por várias vezes Deus fala sobre esse plano, mas esse plano foi frustrado pela falha do ser humano. Se você pegar Isaías capítulo 2, por exemplo, você vai ver Deus dizendo assim: olha, eu gostaria que vocês transformassem as armas de guerra que vocês têm em simplesmente é, material de arado, né? Vocês pegassem as armas e transformassem para cultivar. Porque eu sou o Deus de vocês, eu quero proteger vocês. Voltem-se para mim, sejam o brilho do mundo que eu quero que vocês brilhem. Façam o trabalho que eu quero que vocês façam. Confiem em mim. Por várias vezes Deus chamou Isaías e disse: olha, eu quero muito que vocês entendam que eu chamei vocês para serem uma luz a esse mundo. Em Isaías 58, esse povo deveria ser generoso, esse povo deveria ser é, um povo misericordioso, né, que pudesse demonstrar o amor de Deus às outras nações, o poder de Deus para as outras nações. Quando você pega o capítulo 40 até o 66 de Isaías, quando você pega o livro de Jeremias, quando você pega o livro de Ezequiel, Deus tinha um plano para aquele povo. E se esse plano fosse efetivamente cumprido pela aliança que Deus havia feito com o povo, as coisas seriam diferentes. As coisas não seriam como elas foram, né? Eles foram se afastando, o povo foi destruído. Deus ainda ressuscita duas tribos ali, quando retorna eles do exílio babilônico. Eles novamente vão se afastando de Deus. Nós temos um período aí de 400 anos chamado de período intertestamentário, de Malaquias e Zacarias. Deus não manda profeta nenhum
até João Batista, depois do nascimento de Cristo. Há esses livros que são escritos nesse momento, né, que é Macabeus, Tobias, Judice, que nós não entendemos como livros canônicos, que não foram inspirados por Deus, servem como história, mas não servem como inspiração. E eles deveriam ser uma luz para atrair todas as nações. O objetivo de Deus é que Israel fosse tão próximo de Deus que o mundo quisesse conhecer o Deus de Israel. Esse plano começou a ser praticamente efetivado na época de Davi, na época de Salomão. Veja que 3.000 quilômetros de distância, uma rainha chamada Rainha de Sabá, ela sai lá do centro leste da África para conhecer o Deus de Salomão. E graças à luz pregada, vamos dizer assim, por Salomão, a rainha de Sabá, ela volta para a Etiópia, para a Somália, e hoje é um país cristão. É um país que conheceu o judaísmo e depois conheceu o cristianismo, né? Então, você vê, 3.000 anos depois, essa luz continua brilhando lá, por causa do exemplo que Salomão deu ali para essa rainha. Isso deveria acontecer com todas as nações. E o que aconteceria se, então, todas as nações se convertessem ao Deus de Israel? Jesus viria a esse mundo, seria morto pela mão do sumo sacerdote, e o mundo estaria salvo. Essa ideia é tão forte no Antigo Testamento que muitas pessoas de várias outras religiões, somente nos Estados Unidos, acreditam que Jesus vai voltar, os judeus vão se converter e Jesus então salvará o mundo através dos judeus. Essa não é uma verdade mais. Essa era uma promessa que Deus havia feito para o povo, se caso eles fossem fiéis a Deus. Vinde, ó casa de Jacó, e andai na luz do Senhor. Mas, infelizmente, né, para aquela época, e talvez felizmente para nós que vivemos hoje, o evangelho não é mais de um povo, o evangelho é de todo mundo. Jesus, quando veio ao mundo, ele não disse para vocês ficar em Jerusalém, fiquem aí, olha, não saiam daí, seja uma luz aí, não, não foi isso que ele disse. Ele disse: agora vocês devem ir a todos os lugares do mundo pregar o evangelho. Vocês devem sair a todos os cantos da terra e ensinar as minhas verdades, o meu amor. Então Deus, ele não muda, mas a promessa que ele fez para aquele povo, o povo não cumpriu. E agora ele vem em carne e osso, o desejado de todas as nações, aquele que nasceria de uma virgem, aquele que nenhum osso seria quebrado, aquele que os profetas falaram com tanta convicção, aquele que nasceria em Belém. E quantas profecias estão no Antigo Testamento que se cumprem em Jesus Cristo, especialmente as profecias de Daniel? Daniel, ele fala 62 semanas até ungido, e com precisão Jesus é batizado no ano 27. A profecia das 70 semanas apontava para o tempo preciso da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Então, os profetas, eles têm uma missão importante. A primeira missão foi falar, advertir o povo daquela época. Isso é importante que você entenda. Quando você abre a Bíblia, ensina a palavra de Deus, mostra para as pessoas o amor de Deus, os planos de Deus, a lei de Deus. Você está sendo um profeta de Deus. E você também, assim como os profetas anunciaram a vinda do Messias, você também deve anunciar a vinda de Jesus. Esses assuntos do Antigo Testamento, eles são muito importantes. Cada profeta tem uma mensagem que hoje nós podemos cavar, procurar, entender, e não somente entender, mas ensinar às outras pessoas. Deus fala sobre arrependimento do povo de Nínive, dizendo para nós: olha, vá pregar, porque as pessoas, mesmo más desse mundo, podem se arrepender. Muitas histórias lindas são tiradas e advertências também. O livro de Amós diz que haverá uma grande sacudidura do povo de Deus. Estamos perto disso, estamos vendo pessoas mais se aproximando de Deus e outras se distanciando de Deus. Muitas histórias lindas nós encontramos nos profetas. Muitas duras mensagens, sim, mas eram mensagens que, no fundo, Deus queria dizer assim: olha, voltem para mim. Ele termina o livro de Malaquias dizendo que
Ele faria com que os filhos se convertessem aos pais e os pais se convertessem aos filhos. É muito importante você entender que no livro de Isaías, Deus está falando, de Malaquias, Deus está falando assim: voltem-se para mim e eu me tornarei para vós. É como se Deus estivesse clamando através dos profetas: ouçam a minha voz, me procurem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero te achar, eu quero te encontrar. Abra o seu coração. Mas infelizmente aquele povo foi duro e nós também somos iguais hoje. Eu quero que você entenda que, como nunca, Deus tem uma mensagem e você é porta-voz dessa mensagem. Muitas vezes ser porta-voz da mensagem de Deus, assim como os profetas daquela época. Muitos deles foram ridicularizados, foram maltratados, envergonhados. Mas Deus chamou você para um mundo difícil, que é o nosso mundo hoje. Mas Deus também te dá sabedoria para que você consiga conduzir a palavra de Deus. Os livros proféticos são mensagens para aquela época, mas servem para nós hoje. E eu e você podemos juntos aprendermos mais da Bíblia, essa porção tão linda da Bíblia. E nós podemos ensinar as profecias que apontavam para Jesus, as profecias que apontam para a volta de Jesus. E o mundo precisa saber que Jesus em breve vai voltar. Nós encontramos muitas informações, muito conhecimento. Nós encontramos também o amor de Deus em cada uma dessas mensagens. Nós encontramos um Deus presente que sente saudade, que sente carinho, que sente vontade de estar mais perto do seu povo. Nós vemos Deus, o Todo-Poderoso, dizendo: ouçam. Deus fala: no meu povo não me conhece. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, mas o meu povo não me conhece, não me entende. A mim cavaram. Estou falando textos bíblicos aqui, tá? Para que você entenda, eu não estou dando referência, mas esse que eu falei é Isaías 1:3. Jeremias diz assim: duas maldades me fizeram o meu povo. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2:13. Mas também Isaías diz: vinde e arrazoemos, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, serão brancos como a neve. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18: é que a alma que pecar, essa morrerá. Mas também diz Isaías 43:25: eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quantas mensagens lindas nós encontramos. A mensagem dada a Jeremias: com amor eterno eu te amei, com benignidade me atraí, fui atraído a ti. Tanta mensagem linda nós encontramos. Isaías 49:15, né? Ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Isaías é um livro profético e poético ao mesmo tempo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu tenho certeza que Daniel, quando foi passar na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, já tinham ouvido, porque Isaías era um profeta que veio antes deles. Quando passarem pelo fogo, elas não te queimarão. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Esses homens sofreram para que escrevessem, e Deus preservou o texto deles para que nós pudéssemos ter a esperança, a coragem, o discernimento, o conhecimento que eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Eles ouviam talvez alguém ler, muitos deles não sabiam ler quando eram crianças, e depois, ao aprenderem a ler, lembravam daquilo que ouviam. Mas, queridos, essa é uma parte da Bíblia muito importante. Quanto mais estudarmos, mais teremos conhecimento e mais conheceremos o caráter e o amor de Deus. Conhecendo um pouquinho sobre esse período dos profetas, eu não vou falar aqui sobre os Salmos, sobre Provérbios, sobre Cantares, né, nem Eclesiastes, porque esses são livros mais fáceis de você compreender. Então, não é o meu objetivo, mas
eu quis fazer as partes mais complicadas, mais difíceis, para que você pudesse entender. O livro de Salmos era inário, era para eles cantarem, eram louvores criados. Os judeus foram muito voltados para a música, ainda mais na época de Davi. Havia muitos pastores levitas que eram músicos. Davi era músico, então ele incentiva muito a música. E é nessa época que nós temos os 5 livros de Salmos. Ah, mas como assim 5 livros de Salmos? É porque o livro de Salmos nós temos hoje está com todos os 5 livros, né? Mas eram 5 coletâneas, vamos dizer assim. Provérbios escrito por Salomão, quando está na sua meia-idade. Muita informação de sabedoria. Cantares é um livro de romance, né? Não tem nada a ver com a igreja e Deus, é um romance mesmo. Fala da família, do amor, do relacionamento entre homem e uma mulher, que é uma coisa criada por Deus. Eu até brinco, né? Porque alguns temas ali de de cantares são engraçados, né? Te comparo, ó, amada minha, com as éguas de Faraó. Vai falar isso pra tua mulher hoje, vai tomar um tapa na cara da tua namorada, né? Mas as éguas de Faraó da época eram o avião da época, né? E hoje a gente fala, nossa, que avião, né? E a mulher fica toda feliz, né? Então, é muito legal a gente contextualizar. E o livro de Eclesiastes é um livro fantástico. O livro de Eclesiastes é um livro em que Salomão havia voltado para os braços de Deus, havia se distanciado um tempo, e ele fala de maneira sábia, de alguém que tinha vivido. O mais sábio da terra viveu e agora tinha experiência, né? E ele fala sobre as vaidades da vida, ele fala sobre as potencialidades que um jovem pode ter quando busca a Deus e que agora ele já está velhinho. E ele termina dizendo assim: tudo que tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é todo o dever do homem. Porque Deus vai trazer juízo sobre toda a obra, até estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu podia falar até amanhã sobre alguns conceitos aí do Antigo Testamento, mas semana que vem vamos entrar já no Novo Testamento e talvez concluiremos e depois eu vou contar como a Bíblia chegou até nós, como foram feitas as cópias, é importante, como que essas cópias chegaram, quais as diferenças entre essas cópias, quantas cópias existiam e como podemos ter certeza de que estamos segurando hoje a palavra de Deus. É um assunto que você não pode perder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus, obrigado por tantas orientações históricas, proféticas, textos lindos de esperança, um período em que o teu povo se afastou de ti, o Senhor sofreu com isso, o povo sofreu com isso. Eles foram derrotados, porque se dividiram também, mas foram derrotados pelos assírios. Depois, outra parte do povo, que era o povo do sul, foram derrotados pelos babilônicos. Mas o Senhor fez uma promessa para eles que esse exílio duraria cerca de 70 anos e eles voltam agora. Eles continuam existindo, esse povo se afasta de novo do Senhor. E aí o Senhor manda o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo vem e eles maltratam também, Senhor, o nosso Salvador. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos confiar e agarrar nesse amor incondicional de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até semana que vem. Que a tua vida possa ser uma bênção, que você possa estar cada dia mais se preparando para ensinar outras pessoas com esses conteúdos bíblicos, não são meus, para a honra e glória de Deus.